duas coisas me encantam no trabalho de Simone. Primeiro, é o amor que ela tem por aquilo que ela faz. Ela se empolga, ela se interage de uma forma incrível com tudo aquilo que ela está pintando, com tudo aquilo que ela está desenhando, com tudo aquilo que ela está pesquisando. E segundo, que eu, como professora de História, e estando muito ligada à memória nacional principalmente, para mim a história dos costumes regionais, os folguedos que ela trabalha, aquilo tudo que toca a brasilidade que a gente tem dentro da gente, que ela explora nas suas artes, a mim me tocou muito. O foco do meu trabalho na Estrada Real é o fator humano. Eu fui atrás porque tem outros trabalhos que se dedicaram à parte iconográfica, à parte histórica, arquitetura, outro tipo de mapeamento, né? O meu trabalho foi em relação às figuras da terra, de cada um dos locais, com os seus costumes, os seus hábitos, costumes esses que remontam àquela época, entendeu? Então são festas que estão se repetindo durante todo esse tempo e que são preservadas. Então eu fui atrás de cada lugar, eu fui atrás daquelas figuras que são típicas do artesanato, da culinária, todos esses tópicos mais ligados à vivência. A vivência humana mesmo, ao lado humano desse circuito. Coisa que o fator, a ânima, o que anima isso tudo é o fator resistência. É o fator resistência, porque dentro dessas comunidades, as pessoas adquirem certas experiências que são passadas de pai para filho, desde aquela coisa da tosquia do carneiro para a confecção das mantas de lã na Itamonte, né? Ao artesanato que é típico daqui, ou artesanato de couro que é típico de Prado, de madeira que é também daquela região. Então eu fui buscar na essência aquilo que traduz realmente o que é o grande modo de vida, serve também como fomento desses lugares, porque passada a época da mineração, esses lugares ficaram meio esquecidos. Mas ali não deixou de ter suas manifestações que eles são típicas, né? O seu artesanato que é típico, e a maneira de viver, o modo, o palavreado, o jeito de dançar. Então, no trabalho de pesquisa, eu preciso caracterizar essas pessoas como elas fazem hoje. Porque talvez documentários antigos, né, tem a maneira que as pessoas preservaram, e outras que foram mudando e se adaptando aos gostos modernos, mas sem perder a raiz. O meu envolvimento é esse, é de espectador a princípio. Eu vou coletar o material, eu me porto de uma maneira muito discreta quando eu vou coletar o material. Então ali eu começo a fotografar, eu começo a entrevistar, e depois eu começo a pesquisar e começo a costurar todos esses dados para que na hora que eu vá compor o meu trabalho de pintura, eu possa realçar e descartar o que realmente, e deixar ali naquela composição o cerne, realmente a alma daquilo ali para ser retratado. Eu passei a pintar gente pelo retrato, depois eu comecei a pensar em outras soluções, colocar gente em cena. E colocando gente em cena, eu tive a oportunidade de poder retratar pessoas assim que eu acho esquérrimos, né? Que são os músicos, que são os boêmios. Eu acho que desmistificar no sentido de exaltar a figura humana sem caricatura. Porque muitas vezes você vê um quadro que trata de uma temática folclórica, mas aquela figura humana ali, ela é uma máscara, ela é uma vestimenta, ela não está mostrando realmente aquilo que a vida fez com ela, aquelas marcas, aquelas coisas todas que a vida imprimiu nela, e seus modos também de ser. Então muitas cenas minhas são cenas que se realizam no coletivo.
E outras são cenas altamente intimistas, individuais, às vezes uma ceninha que eu capto lá no fundo de uma pessoa que está ali tão distraída quanto você, tão enlevada quanto você, no meio da folia, mas ela tem um jeito peculiar e aquilo é muito interessante, né? Poder retratar esse jeito de viver, cada um com o seu sabor, a sua maneira. Por parte de meu pai e de minha mãe, o gosto pelas coisas sagradas. A religião chega uma época na vida da gente que ela se perde um pouco. Eu me lembro muito da minha adolescência, no início da vida adulta, era uma época em que eu precisava correr atrás das coisas para que as coisas acontecessem, então eu me tornei uma pessoa muito material, né? Porque eu achava que tudo se resolvia ali de forma materialista. E às vezes eu saía um pouquinho daquele meu foco de visão, daquele furor da juventude que a gente tem, e começava a observar aquela maneira tranquila com que o meu pai me orientava e dizia: não, peraí, você não precisa se debater, se tiver de ser, vai acontecer. Então aposte, semeie, faça isso e vai acontecer. Então a minha família, assim, é um suporte, e as horas que eu tenho de pintura, fora o outro trabalho que eu desempenho, é uma hora sagrada. Então a minha família realmente me incentivou desde muito cedo. Primeiro na figura de meu irmão, que já se aventurou pela pintura logo muito cedo. Eu já cheguei e ele já estava no caminho. Então ele foi, ao mesmo tempo que ele foi um grande incentivador, numa certa época ele me falava também com muito realismo: olha, Simone, é isso que você quer para você? Olha, Simone, por enquanto não tem sido frutuoso para mim. Eu estou sofrendo duras penas por ter optado por esse caminho, mas talvez venha a lograr êxito. E logo em seguida esse êxito foi acontecendo, essa aceitação foi acontecendo, e a pintura foi crescendo, e a ideia foi crescendo, o sonho vai crescendo junto com a gente, porque a gente já alenta aquilo desde muito cedo, e a hora que a gente consegue realmente levar para lugares de grande público e contar com a empatia das pessoas diante da obra, para a gente é a realização completa. Começou, bom, porque é natural, ela começou vendo eu pintar, né? Então ela começou, os casarios, as coisas que eu fazia, né? Mas logo ela começou: eu quero fazer isso, não isso. Começou a definir e diferenciar. Aí passou, por exemplo, pintava óleo, pinta óleo até hoje, ela não se deu muito lado bem com o óleo. Passou para o acrílico, uma coisa, já deu uma diferença enorme, né? Porque ela quer uma coisa mais flamejante, mais colorida, mais imediata, mais expressionista, né? Assim, né? Então, ela viu isso no acrílico, que é uma técnica, uma tinta que seca rápido, né? Você coloca um toque rápido e pode sobrepor e dá um efeito mais brilhante no óleo, né? Então atendeu, porque os assuntos que ela usa, que é o folclore, os costumes, essas coisas, né? Então sempre tem movimento, tudo isso pede uma tinta rápida, uma técnica rápida, mais impressionante, né, tal. Mas o tipo de pintura dela é realmente diferente de quase todos os outros. É lógico que a gente vê alguma influência, o Fernando P., por exemplo, alguma influência, questão de cores e tal. Agora, como ela pinta os quadros, viu? Aquela noção de alto relevo, viu? Aquilo dá uma força extraordinária aos quadros dela. Então, eu estou vendo aquele quadro ali, viu? A gente sente muito mais vida num quadro assim, viu? Com essa massa, com esse alto, baixo relevo, a gente vê muito mais vida do que um quadro